Boa noite a todos. Vamos dar início à 14ª audiência pública de 2019. Objetivo: reunião de planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico de 2020. Para darmos início, peço à vereadora Geni Gomes Aragão que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Convido o vice-prefeito, senhor Luiz Henrique de Oro, para ficar à vontade de compor a mesa. E para dar início à nossa audiência pública, convido o senhor Matheus Ribeiro de Barros Pereira, coordenador da área do IBGE, para ocupar a tribuna. Fique à vontade, Matheus. Boa noite, queria agradecer aqui a presença de vocês. Essa reunião é a primeira reunião de planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico de 2020. Primeiramente me apresentar, meu nome é Matheus, eu trabalho na agência do IBGE daqui de Caxambu e a gente vai fazer essa reunião aqui para discutir um pouquinho sobre o censo do ano que vem. Primeiramente eu vou apresentar para vocês um vídeo contendo um resumo do que vai ser discutido aqui durante essa reunião. A realidade é fundamental para planejar o futuro. Isso vale para todo mundo, desde as grandes metrópoles até pequenos municípios. É com conhecimento da realidade que se tomam as melhores decisões e que podemos avaliar o que foi feito e o que deve ser feito. A pesquisa do IBGE que revela a realidade porque vai a todos os domicílios do país e que produz informações sobre a população de todos os municípios é o Censo Demográfico. Um grande e detalhado retrato da sociedade brasileira e de suas características. Censo 2020, reuniões de planejamento e acompanhamento. O censo demográfico acontecerá em 2020. Os recenseadores do IBGE vão percorrer todo o país, batendo de porta em porta e aplicando o questionário para saber quantos somos, como somos e como vivemos. Atrás de cada porta, uma realidade. Essas informações serão fundamentais para o planejamento público e privado do país. Com o censo, a sua cidade vai poder se conhecer e planejar melhor o seu futuro. Mas para isso a participação local é muito importante e acontece através das reuniões de planejamento e acompanhamento do Censo 2020, que são o canal de contato entre o IBGE e a sociedade. Importante destacar também que os participantes das reuniões de planejamento e acompanhamento do Censo 2020 têm acesso antecipado aos primeiros resultados de população total em seu município. As reuniões devem contar com pessoas chaves do município que possam colaborar para a realização do censo, como, por exemplo, líderes comunitários, da Associação de Moradores, representantes de empresas privadas e da imprensa local, além dos membros dos poderes municipais, estaduais, federal e do IBGE. Uma parceria para o censo ser feito adequadamente e dar transparência aos trabalhos, além de facilitar a operação censitária em diversas etapas, que vão desde a preparação até a coleta. Vamos explicar como esse apoio pode acontecer. Atualização da base territorial. Durante a preparação para o censo, será feita a atualização da base territorial e a sua integração com o cadastro de endereços.
Nas reuniões de planejamento e acompanhamento, serão apresentados os mapas que orientam a coleta. Essa etapa é muito importante para que a sociedade local possa contribuir com o seu conhecimento sobre a cidade, para apontar localidades que não estejam devidamente identificadas nos mapas, como comunidades, invasões, loteamentos novos, entre outros. É preciso verificar se os mapas estão de acordo com a realidade do município e seus limites. As reuniões podem definir também o apoio logístico, oferecer transporte e equipamentos para as atividades de atualização da base territorial. E ainda na fase de preparação do censo, devem ajudar a encontrar e oferecer possíveis locais, com a infraestrutura necessária para a instalação de postos de coleta e de treinamento das equipes. Divulgação dos processos seletivos. Os integrantes também podem auxiliar na divulgação do concurso para a contratação de pessoal para o censo. A divulgação dos processos seletivos amplia a participação das pessoas do município. É muito importante que todos participem nessa etapa. Divulguem na sua comunidade ou na sua instituição. Todo mundo precisa ficar sabendo sobre os concursos. Nas reuniões, esperamos obter ajuda para conseguir espaço de divulgação nas mídias locais, como rádios, jornais, redes sociais, TVs e carros de som. É indispensável divulgar tanto os processos seletivos quanto o censo. O conhecimento sobre a sua cidade é muito importante nessa hora. Indiquem os melhores locais para distribuição de materiais informativos. Divulguem as informações em associações, instituições públicas e empresas privadas. Projeto IBGE Educa. As crianças também devem participar. Pensando nisso, o projeto IBGE Educa vai distribuir material didático para as escolas de todo o Brasil. O material oferecerá propostas e orientações de atividades para auxiliar os professores nos trabalhos com os mapas e informações estatísticas e geográficas. Assim, os alunos podem compreender melhor a realidade brasileira e entender os diversos usos que um país pode fazer dos resultados do censo. O projeto amplia o uso das informações e sensibiliza a sociedade para responder o censo através das crianças e adolescentes. Então, quando a sociedade local colabora com o projeto IBGE Educa, auxilia na divulgação do censo e está trabalhando também para o país. Apoio durante a coleta. A coleta começa em agosto de 2020. O acompanhamento e colaboração nessa etapa são fundamentais. A divulgação deve continuar e ser até mais forte nesse período, principalmente nas áreas de difícil acesso. Todo mundo do seu município precisa saber da importância de receber o recenseador e responder ao questionário presencialmente ou como responder pela internet. Os síndicos e administradores de condomínios devem ser informados para autorizar e facilitar a entrada dos recenseadores. As reuniões devem também monitorar a cobertura durante a coleta para ninguém ficar de fora. Se você faz parte das reuniões de planejamento e acompanhamento do Censo 2020, é porque é uma pessoa-chave para a sua cidade e, consequentemente, para o nosso país. Então, a sua atuação faz a diferença. Contribua e entre nesse time. Um país que se conhece só tem a ganhar. Exerça sua cidadania e lembre-se, com informações se constrói o conhecimento, a matéria-prima básica para um país melhor. Bom, então, essa reunião é uma forma que o IBGE ele chama os representantes da sociedade para prestarem sua colaboração aí à operação censitária. É uma forma da gente dar transparência à operação censitária, é uma forma também de obedecer aos princípios do engajamento da cidadania. Vou falar sobre os objetivos das reuniões. Um dos objetivos é informar as autoridades e representantes da sociedade sobre o censo demográfico
2020. É importante que todo mundo aí tenha conhecimento da existência do censo, desde antes, durante e depois aí. Reforçar a importância do Censo Demográfico 2020 para o planejamento, tanto público quanto privado. A gente sabe que tem algumas empresas que às vezes buscam informações, principalmente através do censo, para se instalar em determinada cidade, pelo tamanho da população e por outros quesitos também. Mas principalmente é muito importante para o planejamento público, em várias áreas, tanto na saúde, na educação, para obtenção de remédio, número de PSF às vezes, casa em projeto habitacional e outros programas sociais. Então, as informações do censo ela tem uma relevância muito extensa dentro do município. Então, é muito importante de toda a sociedade estar fazendo parte disso. Uma outra questão aí é em relação ao fundo de participação dos municípios. Aqui em Caxambu a gente teve até uma redução da população de 2000 para 2010. De 2010 para a estimativa que a gente tem agora de 2019. Essa estimativa, é importante a gente falar que ela é feita em cima dos últimos censos e também da projeção do Estado. Então pode ser que ela esteja um pouco defasada aí. Era para a gente ter também uma contagem da população em 2015, em decorrência aí da instabilidade política e financeira que a gente teve na época, essa contagem da população ela não foi realizada. Então a gente está com o último censo de 2010. Então é muito importante a gente fazer um censo muito bem feito agora, porque essas informações vão valer para a próxima década. Um outro quesito aí também seria informar sobre como e quando será feito o trabalho em campo e ajudar a reconhecer a equipe do IBGE. Acompanhar as etapas do censo com vista a garantir a total cobertura do território e qualidade dos dados coletados. Essas reuniões vão ter outras também, elas são abertas, qualquer um pode fazer parte, e os membros dessa reunião eles vão ter acesso aos dados ainda não consolidados no final do censo. Então vão poder saber a população total antes, e também vão poder acompanhar a cobertura da coleta, para saber se todo o setor ali que foi coletado, se teve uma cobertura completa dele, como que está o andamento da coleta dentro do município. Então vocês vão poder acompanhar, ir no posto de coleta e acompanhar como está sendo o andamento da coleta no município. Também ajudar o IBGE, esse é um quesito muito importante aí, ajudar o IBGE na divulgação dos processos seletivos e também obter postos de coleta e locais de treinamento. Os locais de treinamento a gente ainda não sabe como que vai funcionar, se Caxambu vai ser um polo, se vai ter em todos os municípios, mas com certeza a gente vai ter aqui. E aí mais para frente a gente entra em contato para ver se tem alguma possibilidade de ajudar com o local. E a respeito dos processos seletivos e dos postos de coleta eu vou falar mais detalhadamente mais para frente. E um outro ponto aí, como eu falei também, é ajudar na divulgação do censo para a sociedade. É importante a sociedade estar ciente de que o censo está acontecendo, para ela poder receber bem o recenseador, responder corretamente todos os quesitos e a gente tem uma informação de qualidade. Falar um pouquinho sobre o censo demográfico, ele constitui aí um retrato bem extenso e profundo da sociedade brasileira. É a única pesquisa aí que a gente tem que é universal, que realmente vai em todos os domicílios. Como eu falei, muito importante para o planejamento público e privado. E ele é uma operação bem complexa. Ele vai percorrer aí cerca de 5.570 municípios e aproximadamente 71 milhões de domicílios. Então, dada essa complexidade, a gente depende muito da colaboração de toda a sociedade, de todas as entidades, os órgãos públicos e privados. Bom, sobre a duração do censo, parece longe, mas logo chega aí. Vai começar em agosto de 2020, vai até outubro de 2020, são 3 meses de coleta. O período de referência da noite do dia 31 de julho para 1º de agosto. Isso significa que todas as perguntas vão ser referentes a essa data. Se aquela pessoa estava trabalhando, se ela não estava, quantos moradores tinham naquele domicílio, é referente a essa data aí. O número estimado de domicílios a serem visitados é 7.109. Esse número, como eu falei, ele está estimado principalmente em cima dos dados do último censo, então a gente sabe que está um pouco abaixo, geralmente está um pouco abaixo do que realmente é hoje em dia. Aqui no município a gente vai ter um posto de coleta
e vão ser 19 recenseadores, e esses 19 recenseadores eles vão ser supervisionados por 5 supervisores. Dentre esses 5 supervisores vai ter um coordenador censitário de subárea, um agente censitário municipal e 3 agentes censitários supervisores. Só para vocês entenderem melhor aí a estrutura do censo, vai ter uma coordenação diária aqui em Caxambu, eu vou ser o coordenador de área. Dentro da coordenação de área vão ter 2 subáreas, uma aqui em Caxambu e uma em Andrelândia. Cada subárea fica responsável por um conjunto de postos de coleta. Quase todos os municípios têm algum posto de coleta. E ali tem alguns dados já do processo seletivo, mas eu vou falar com mais detalhe mais para frente. E dentro dos postos de coleta vão ter aí os supervisores. Aqui em Caxambu, como eu falei, a gente vai ter o agente censitário municipal, 3 vagas para agente censitário supervisor e 19 vagas aí para os recenseadores. Bom, a tecnologia de coleta utilizada é o dispositivo móvel de coleta, que é o DMC. Ele basicamente é um celular com um sinal de GPS. A pessoa, quando ela for fazer a entrevista, no momento ela vai ter que registrar a coordenada daquele domicílio, e quando ela vai fazer a entrevista, é capturada outra coordenada. Então são 2 coordenadas, uma quando ela está lá na frente do domicílio e a outra na hora da entrevista, porque eventualmente a pessoa pode estar fora de casa, a pessoa pode fazer a entrevista lá também. A gente tem alguns mecanismos também para evitar a fraude. Por exemplo, se a pessoa fizer muitos questionários dentro da própria casa, a gente vai conseguir ver todos os pontos ali. Isso é um indicativo de que a pessoa inventou o questionário. A gente consegue ter acesso também ao tempo de duração do questionário, o momento que a pessoa iniciou o questionário e o momento que ela terminou. Então, são vários mecanismos que a gente tem. A rota que o recenseador fez também, são alguns mecanismos que a gente tem para impedir aí que o recenseador fraude algum questionário. E se por acaso a pessoa for pega também fraudando alguma coisa, aí tem processo e tudo mais. Mas, com certeza, a gente não vai ter isso aqui, tomara que não. A respeito do sigilo das informações, esse sigilo ele é garantido por lei. O IBGE ele não pode fornecer informações individualizadas. Aí é importante a gente falar que não compete aos participantes aqui dessa reunião e das próximas interferir nas orientações técnicas e conceituais definidas pelo IBGE. Aquilo que o IBGE define como morador, como domicílio fechado, como domicílio vago, entre outras coisas, não cabe aí nenhuma orientação por parte de terceiros. Não pode também acompanhar os recenseadores nas entrevistas. Pode ser que talvez o recenseador ele dependa de alguma carona, de alguém que leve ele para fazer uma coleta, principalmente na zona rural, não tem nenhum problema. O que não pode é a pessoa estar ali do lado, acompanhando do lado mesmo, ouvindo a entrevista. Porque a única pessoa que prestou o compromisso mesmo do sigilo foi o recenseador. Não é possível também consultar os questionários preenchidos. Como eu falei, vocês vão poder acompanhar toda a coleta e ver a cobertura da coleta dentro do setor, no município, como que está o andamento da coleta. Se quiser saber se em determinada rua já foi coletada, é possível. Se determinado domicílio já foi coletado, também pode. O que a gente não pode é pegar um questionário e ver quantos moradores tem ali, qual que é a renda daquele morador e tudo mais. Isso nenhuma pessoa aqui da reunião vai poder acompanhar isso. E também não é possível fornecer a terceiros relatórios de acompanhamento que vão ser fornecidos durante as reuniões. Como foi falado no vídeo, por exemplo, vocês vão ter acesso prévio à população total do município. Esses dados eles ainda não vão estar consolidados, então eles não podem ser passados para terceiros. E também não podem ser fornecidos aí o material distribuído nas reuniões. Bom, sobre a base territorial. Para a gente fazer um censo adequado aí, é necessário a gente realizar uma cobertura completa do município. Então a gente utiliza 2 ferramentas, que é a base territorial, que é o trabalho que a gente faz com os mapas, e o cadastro de endereço. O IBGE ele tem um cadastro nacional de endereços para fins estatísticos, que tem todo o município aí. E aí, por meio dos mapas e dos cadastros, a gente consegue determinar a localização dos domicílios em relação às estruturas territoriais e setores censitários. Isso permite aí que um recenseador não invada a área do outro e que todo domicílio seja coletado. Bom, o
O mapa municipal estatístico, ele contém aí todas as estruturas do município, como os municípios que contêm distritos, aí, a área urbana, a área rural, as ruas, as estradas rurais, a hidrografia. Eu vou passar mais para frente o mapa para vocês verem, é só para apresentar o conceito mesmo. Aí, falar um pouquinho sobre o conceito de setor censitário. O setor censitário, ele não coincide com o bairro. Ele é um recorte que a gente faz do município, é só uma delimitação, uma área para delimitar a área que o recenseador vai percorrer, para um não invadir o outro. Então, até mesmo porque a maioria dos municípios não tem lei de bairro, então os bairros existem, mas não tem uma lei para isso. Então, a gente delimita discricionariamente mesmo um recorte ali do município e aquilo ali se torna um setor censitário. Bom, a gente sempre mantém contato aí com a prefeitura, pedindo atualização de todas as leis em relação à estrutura territorial dos municípios, em relação aí perímetro urbano, plano diretor e outras que vierem a existir. Então, cabe a gente falar que o IBGE não tem responsabilidade por definir esses limites. Inclusive, em relação aos limites municipais, contra os municípios aí, e também os limites distritais são responsabilidade da Fundação João Pinheiro. Até onde eu sei, aqui em Caxambu não tem nenhuma divergência em relação ao limite com outro município, mas se tiver, vocês podem apontar também. Aqui também a gente não tem distrito. Como falei, também não tem aí lei de bairro nem nada. A questão que a gente tem aqui é a lei de perímetro urbano. Até o ano passado, o IBGE seguia exatamente a lei de perímetro urbano para definir aquilo que era urbano e aquilo que era rural. A orientação que a gente teve a partir de agora, do ano passado para cá, é de observar realmente qual que é a ocupação, a característica da ocupação naquela área ali. Se aquela área tem uma característica predominantemente rural ou predominantemente urbana. Então, a gente não segue exatamente o que está descrito no perímetro urbano, mas a gente leva isso em consideração, mas principalmente analisando se aquela área tem uma característica predominantemente urbana ou rural. Isso para facilitar, por uma questão operacional, para facilitar o trabalho do recenseador e também para a gente retratar bem a realidade. Uma coisa que é importante a gente falar, que essa classificação do IBGE em relação ao urbano e ao rural, ela não tem nenhuma finalidade legal. A finalidade dela é exclusivamente estatística. Então, nenhuma pessoa pode contestar aí em relação a IPTU, por exemplo, porque para o IBGE está dentro da área rural e para o município está na área urbana. Também não tem nenhuma implicação em relação a CEMIG, Copaso, outra empresa aí, algum órgão, alguma coisa que leve isso em conta. É simplesmente para fim estatístico, é só para classificação quanto ao urbano quanto ao rural do município. Mas eu vou mostrar o mapa, se a gente quer retratar bem aí o que é urbano e o que é rural dentro do município. Se vocês tiverem alguma divergência, a gente pode discutir sobre isso e levar isso para a supervisão para ver se pode fazer alguma alteração ainda. Algumas coisas que eu vou pedir para vocês observarem quando eu mostrar os mapas em relação à base territorial. A apreciação aí do mapa estatístico está um pouquinho complicado, porque como a gente mexeu no mapa esse ano, esse mapa municipal estatístico está um pouquinho defasado. Mas, na verdade, o que mudou aí foi só os setores censitários. O limite municipal continuou o mesmo e tudo mais. Se teve alguma indicação, indicar aí se teve alguma omissão, inconsistência na lista de estruturas territoriais. Acho que não vai ser o caso. Avaliação da observância dos limites distritais, aqui também a gente não tem distrito. Avaliação de problemas quanto à grafia dos nomes de municípios, distritos e demais localidades. Aqui é um município pequeno, a gente não tem muita dificuldade em relação a isso, mas vocês podem indicar. Indicação de aglomerados subnormais, como favelas, ocupações, assentamentos precários, cortiços, cabeças de porco e similares. A gente sabe que todo município tem alguns bairros que são mais pobres, mas acredito que não seja a situação daqui de Caxambu de ter algumas desses tipos aí. Indicação também da existência de agrupamentos, aldeias ou localidades indígenas, agrupamentos ou comunidades quilombolas e outras localidades relacionadas a povos e comunidades tradicionais. Pelo que eu tenho conhecimento, a gente também não tem isso. O mais importante da gente observar, no caso, é a identificação de novos loteamentos, bairros, conjuntos habitacionais e outros assentamentos.
A base territorial aqui do município ela já está concluída, mas se vocês identificarem alguma dessas coisas, a gente ainda tem um tempinho para fazer alguma correção. A questão aí dos novos loteamentos, bairros e conjuntos habitacionais, a gente fez análise aí por imagem de satélite e teve atualização em campo de alguns setores também, mas pode ser que tenha algum novo que a gente não tenha conhecimento e aí vocês podem indicar para a gente. Bom, eu vou mostrar a imagem aqui e tem 3 para mostrar para vocês. Esse daqui é o mapa municipal estatístico. Ele aqui ele fica um pouquinho mais complicado de ser observado. Isso daqui anteriormente era o que era considerada a área urbana de Caxambu, mas ela estava bem fora do que realmente é a realidade, porque a gente vê que estavam linhas retas aqui e bem mais amplo do que realmente está a mancha urbana. Ele está um pouquinho defasado, eu trouxe só por curiosidade mesmo. Tem a questão da hidrografia aqui, do relevo e tudo mais. Bom, aqui a gente tem o município de Caxambu. Essas linhas brancas são o que dividem os setores censitários. Esses setores maiores aqui em volta são os setores rurais e essa parte no meio foi o que ficou como área urbana. Essas mais em vermelhos aqui são urbanas, mas com baixa densidade de domicílios, mas para todos os efeitos é urbano tanto quanto isso daqui. A gente pode perceber que aqui mais no meio da cidade mesmo assim os setores são um pouco menores. Teve algumas áreas, por exemplo, aqui tinha o loteamento lá do portal. A gente sabe que isso daqui tem uma característica muito mais rural do que urbano. Então isso daqui ficou como rural. Mas toda a área que está até o que está urbano aqui está até bem mais amplo do que realmente mas é justamente porque é uma área meio que de expansão urbana. Mas a gente tentou respeitar bastante toda a área que tem alguma ocupação urbana aqui. Talvez aqui não seja o perfeito para a gente analisar isso, mas se vocês quiserem depois analisar com mais cuidado, pode dar uma olhada lá com a gente. E se tiver alguma divergência enquanto a isso, a gente pode analisar também. Aqui é a mesma coisa ali do anterior, é só porque a imagem está um pouquinho mais... Só para mostrar para vocês que aí a gente tem, isso daqui é o trabalho que a gente fez com a base, a gente tem todo o arruamento do município aí com os nomes das ruas. A gente pegou com a prefeitura aí a atualização de todos os nomes das ruas também. Mas para mostrar o trabalho mesmo. Bom, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa a respeito aqui da base agora, mas se quiser pode falar depois também. Em relação ao processo seletivo simplificado, na minha opinião, essa é uma das coisas mais importantes aí para o censo, é a divulgação do processo seletivo simplificado, principalmente para recenseadora, são 19 vagas, são bastante. Se a gente não tiver um processo seletivo muito bem divulgado, a gente não consegue candidato suficiente. Tem muito candidato que, às vezes, ele não se adapta ao trabalho, desiste, ou então ele tem um ritmo abaixo do que é desejado e a gente tem que substituir. Ou então, às vezes, ele não quer fazer na zona rural. Então, é importante a gente ter uma lista bem extensa de candidatos para a gente ter essa flexibilidade aí. Vão ser 3 processos seletivos simplificados. O primeiro ele encerrou ontem, eu até entrei em contato com o Erickson lá da prefeitura, pedi para ele ajudar na divulgação, eu mesmo fiz a divulgação através de rede social, mas esse, como era uma vaga só aqui para Caxambu, a gente não tem tanto problema em relação a essa questão da divulgação. O próximo processo seletivo, ele vai ser em fevereiro, o edital deve sair em fevereiro de 2020, que é o processo seletivo para agente censitário municipal e agentário supervisor. Para agente censitário supervisor, aí, o salário vai ser em torno de 1.700 mais auxílio alimentação. E para recenseador, a remuneração é por produtividade.
a gente não tem o valor exato aí do valor do questionário, mas esse valor ele varia de acordo com o número de moradores daquele domicílio. E os domicílios que estão válidos também o recenseador recebe alguma coisa por aquilo. Vão ser 2 tipos de questionário também. Tem um questionário básico e tem um questionário da amostra. O questionário da amostra ele é aplicado numa amostra menor aí da população e o básico no restante. O básico ele é bem rápido. A gente fez um teste aí com um domicílio com um morador. A pessoa consegue fazer a entrevista em 2 minutos. Então o recenseador consegue ter uma produtividade alta. E o questionário da amostra ele é um pouquinho mais demorado, mas vai ser realmente uma amostra pequena dos domicílios que vão receber. E para recenseador, aí, não sei se eu falei, o edital deve sair em março de 2020. Aí uma coisa que eu queria ver com vocês é a respeito da ajuda que os que estão presentes aqui podem dar em relação à divulgação do processo seletivo. Teve contato lá que eu já peguei do Erickson. Não sei se tem alguma rádio comunitária aqui que pode colaborar com a gente também na divulgação desses processos seletivos. A gente pode fazer talvez essa divulgação aí em PSF, ou então através dos próprios agentes comunitários, divulgação em rádio, redes sociais, site, tudo mais. Então eu queria saber se a gente pode contar com a colaboração tanto da Câmara, da Prefeitura, se tiver alguma outra entidade aqui, ou mesmo como pessoas mesmo, ajudarem nessa divulgação, porque é muito importante a gente fazer uma divulgação muito grande do processo seletivo e também durante o censo, depois, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o IBGE Educa. O IBGE Educa ele é um projeto do IBGE para divulgar o censo 2020 nas escolas. Ele está sendo testado no censo experimental que já teve início lá em Poços de Caldas. Dando tudo certo, ele vai ser aplicado no Brasil inteiro no ano que vem durante o censo. E aí vai ter distribuição de material para todas as escolas. Ele é um site, tem a parte voltada para os alunos e a parte voltada para os professores. Para os alunos tem aí desde de criança até o ensino médio. Eles podem acessar e fazer várias atividades, estudar, tem questões de Enem, redação e outros materiais para estudar. E para os professores tem atividades prontas já para eles aplicarem em sala de aula. A gente sabe que as crianças geralmente costumam levar a casa, então eles são um meio muito bom de divulgação do censo. A gente vai ver depois se a gente tem só o material agora, mas pouca coisa, a gente deixar às vezes com o secretário de educação ou para distribuir para as escolas, para os diretores, mas mais para frente a gente vai ter mais material para fazer essa divulgação aí em todas as escolas. Bom, em relação ao apoio logístico para o censo, como eu falei, aqui em Caxambu a gente vai ter um posto de coleta, e aqui em Caxambu o posto de coleta ele é a sede da subárea também. Então a gente conta com a colaboração para a cessão de algum espaço. A gente geralmente fala às vezes com a prefeitura, que é geralmente quem tem mais condição, mas se houver outro espaço que possa ser cedido por outro órgão, outra entidade também, seria bacana, onde possa funcionar aí o posto de coleta. Não precisa ser um espaço muito grande, mas é um espaço que caiba aí os supervisores, que possa receber os recenseadores, receber os membros da reunião, possa receber a gente também, para poder funcionar o posto de coleta. Bom, para a instalação dos postos de coleta, o que a gente pede aí, além do espaço, um mobiliário mínimo, pelo menos assim, mesa, cadeira e algum armário, acesso à internet banda larga e que seja um local seguro, porque a gente vai estar lidando com informações sigilosas e também tem a questão aí de todos os equipamentos de informática. Bom, foi isso. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria só confirmar se todo mundo preencheu o cadastro e assinou a lista de presença aí, que é importante, que para as próximas reuniões a gente vai convidar através do cadastro. E eu queria deixar aberto para vocês aí se ficou alguma dúvida, principalmente em relação à questão da base territorial, e se vocês tiverem alguma sugestão em relação à divulgação dos processos seletivos e divulgação do censo,
e também em relação à cessão do espaço para o funcionamento aí do posto de coleta. Muito obrigado. E meu contato está aí, qualquer coisa vocês podem entrar em contato aí pelo e-mail ou então pelo telefone também. Matheus, muito obrigado pela sua explicação. Puder permanecer aí na tribuna, que agora eu vou franquear a palavra, com a palavra a nova vereadora Geni Gomes Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, vice-prefeito, secretário de administração, Matheus, boa noite. Eu também acho, após a sua explanação, que o processo seletivo é o que vai comandar todo esse censo 2020. E eu queria só saber qual a escolaridade exigida, se é que ela vai ser exigida, dos recenseadores, principalmente, e dos demais que irão contribuir para a realização do censo. Primeira dos recenseadores é minha preocupação maior. Eu peço desculpas, era uma coisa que eu tinha que ter falado, acabei esquecendo. Para o coordenador censitário de sub-área, para os agentes supervisores, agente censitário municipal e para o agente censitário supervisor, a escolaridade exigida vai ser nível médio. E para o coordenador de sub-área ainda tem o requisito de ter habilitação também mínimo de categoria B. Isso porque ele vai ter que percorrer alguns postos de coleta. Para o recenseador, a escolaridade exigida é nível médio. Mas no Censo Agro a gente teve dificuldade em relação ao número de candidatos. Mas os que apareceram, na sua maioria, eles tinham o nível médio. Mas a exigência mesmo é o fundamental. Já teve discussão em relação a isso, de exigir uma escolaridade maior, mas pelo princípio da igualdade tem que ser igual no Brasil inteiro, e pela questão do Norte, Nordeste principalmente, tem muita dificuldade aí de achar candidatos em quantidade suficiente com uma escolaridade maior. Mas aqui na região, a grande maioria tem pelo menos a escolaridade, tem o nível médio. Mas o exigido mesmo no edital é fundamental para recenseador e médio para os outros dois. A gente sabe que o problema do censo, eu acompanho há vários anos, é a realidade do censo com a realidade do que foi observado, que muitas vezes não condiz, né, com a informação, com a coleta e com a realidade do nosso povo. E o que me preocupa, eu tenho que falar, porque eu vim de uma cidade grande, Rio de Janeiro, e na hora me bateu isso. Como esses recenseadores penetrarão numa área, por exemplo, do Morro do Alemão, da Rosinha, que são áreas que eles que comandam a entrada de todas as pessoas. E são áreas muito densas demograficamente, que o recenseador vai ter uma certa dificuldade e até risco de entrar. A gente sabe que no Rio de Janeiro, morei lá a minha vida inteira, se você entrar numa área que você não foi autorizado, eles comandam mesmo. Como é que vai ficar esse levantamento dessa coleta perante essas áreas de risco que nós sabemos que existem em cidades grandes, como São Paulo, como Rio, como Horizonte? Como o IBGE pensou nisso em relação aos seus recenseadores? Inclusive, eu acho que é uma medida de cautela, né, para expor os recenseadores. Acho que é necessário, mas a gente tem que ter uma certa cautela quanto a isso. Bom, em relação a essas áreas de risco, felizmente a gente não tem aqui na região. Aqui a agência aqui de Caxambu, a gente trabalha com 16 municípios, nenhum desses 16 tem essa questão dessas áreas de risco, mas nos municípios maiores, onde tem essas áreas de risco, o IBGE ele delimita uma área de trabalho. Então, por exemplo, uma comunidade, uma favela lá, ela vai ser uma área de trabalho. E aí vai ter um processo seletivo específico para aquela área ali. Então, geralmente, quem vai fazer para aquela área são moradores dali. E a gente faz um trabalho também, tipo uma comunicação aí com os líderes regionais, alguma coisa para tentar, às vezes, ter uma autorização para entrar ali e tudo mais.
Aqui no município, o que a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade às vezes, que até não tem nos outros 15, é a questão dos condomínios. Aqui a gente tem muito, não são tantos assim, mas em comparação com centros maiores, mas são bem mais do que em outros municípios que a gente trabalha. O que a gente vai tentar fazer, além da divulgação toda do censo, para as pessoas receberem, é entrar em contato com os síndicos dos prédios aqui, para eles poderem facilitar, passar às vezes um comunicado para os moradores, para receber a gente vê uma logística melhor, como que pode fazer para ter acesso aí aos apartamentos, ou então pelo menos ter uma relação, poder agendar com cada morador e tudo mais. Agora, em relação às áreas de risco, como eu falei, é basicamente conversa e a questão do processo seletivo específico para aquela área ali, para que um próprio morador dali faça ali mais fácil do que uma pessoa de fora que não tem conhecimento. A última pergunta. Você me disse que são 3 meses de coleta de dados. E qual é a previsibilidade do IBGE quanto a essa divulgação do resultado? Vocês têm uma previsão do tempo necessário para divulgar o censo? Então, são vários quesitos que vão ser investigados no censo. A questão da população total, assim que a gente termina o censo, a gente já tem esse número e vocês, inclusive, vão ter acesso a esse número. Ele ainda não vai ser um número consolidado, porque a gente vai ter que supervisionar se realmente todo o município ali foi coletado, se está tudo certinho. Mas, assim que termina o censo, pelo menos a população total, a gente já tem acesso. Os outros quesitos, eles vão sendo divulgados ao longo do tempo, à medida, porque tem muitas informações que elas têm que ser confrontadas com outros dados, mas não é só divulgar o número. O IBGE ele analisa os dados que ele está coletando também. Então, a gente não tem uma data específica para divulgação de todo o censo, até porque as coisas vão sendo divulgadas aos poucos. Mas a população total, que é a informação que a maioria das pessoas querem saber primeiro, a gente vai ter logo que encerrar o censo. Agora, quando que vai ser divulgado exatamente mesmo a população, para a população mesmo, assim, o dado consolidado, isso a gente ainda não tem, não. Muito obrigada, viu, mano? Com a palavra, o vereador Renato Brandão. Presidente, novos colegas, público presente. Matheus, a explanação foi fundamental, porque já esclareceu, já abriu o horizonte, né? Como a nossa colega Giga falou, a veracidade do resultado que é o mais importante. Então, o que se depender dessa casa, acho que está de portas abertas, esse vereador, o executivo também tem que ter uma mão, acho que principal nisso aí, porque você tem a parte de estrutura, né? Que essa casa é meio limitada, mas o executivo já favorece. Mas nós também temos uma parte de divulgação nos jornais, nas redes sociais da Câmara, né? Temos a escola do Legislativo também, que a gente pode ver uma possibilidade até de fazer a questão de treinamento, alguma coisa aqui dentro. Então, acho que essas reuniões de planejamento, ela é muito importante. E tem que começar a datar. Isso aí, como você falou, chega muito rápido. A gente acha que está longe, mas isso aí voa, né? Então, se você puder contar com esse vereador, tá? Obrigado. Eu estou aproveitando o gancho do Renato e comentando aqui com o vice-prefeito. Assim, uma previsão. Você acha que a nossa população aqui em Caxambu vai confirmar essa diminuição ou nós temos uma pretensão que o número populacional de Caxambu aumentou um pouquinho? O que você acha, Matheus? Realmente eu não sei te falar, mas eu acredito, até pela questão da tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue ter uma análise muito melhor para garantir uma cobertura completa do município. Então, se eventualmente em outro censo ficou alguma coisa de fora, a gente tem muito mais possibilidade hoje de garantir que todo mundo seja entrevistado. Esse eu acho que é um primeiro ponto. Em relação à diminuição, crescimento, tipo assim, eu acho meio complicado de falar. Eu sou de Baipendi, agora estou morando aqui em Caxambu. Eu vejo hoje em dia até um município às vezes um pouco mais movimentado, mas eu não sei te falar se cresceu ou diminuiu. Caxambu ele tem uma zona rural pequena. O que a gente vê em alguns municípios é muita questão do êxodo aí, do povo saindo da zona rural e indo para a área urbana. Mas Caxambu sempre teve uma área rural pequena, então acho que não tem muita essa questão. Acho que é mais pessoa vem de fora mesmo.
A gente não tem muito como fazer essa previsão, se vai aumentar, se vai diminuir, mas é importante da gente fazer, empenhar todo o esforço aí para a gente fazer um censo bem feito, porque, como eu falei, tem a questão do FPM, que é muito importante, mas tem várias outras questões aí que abrangem todas as áreas aí do município que dependem disso. Mas, infelizmente, prever isso a gente ainda não tem como. Com a palavra, o vereador Fábio Cury. Presidente Emetério, vereadores, prefeito Luiz Henrique, Amaro, secretário de Desenvolvimento, população presente, Matheus, representantes do IBGE, é muito importante para Caxambu ter esse polo de treinamento, né, principalmente pela cidade estar bem localizada, ter salas para esse tipo de treinamento, ter hospedagem. Então a gente fica muito feliz de estar participando efetivamente do Censo 2020. Quero dizer também do processo seletivo, da importância dele. Esses dias eu estava pesquisando na folha dirigida os concursos que estão abertos, deu para perceber do IBGE, são vencimentos bons para a nossa região. A gente sabe que a maioria de nossa sociedade é assalariada, os vencimentos do IBGE são praticamente o dobro, né, de um salário mínimo, então é uma oportunidade muito grande para a população de Caxambu participar desse processo seletivo. E também acho muito importante, por mais que as nossas leis municipais estejam um pouco defasadas, mas servem de base ao IBGE, o plano diretor, a lei de zoneamento e parcelamento do solo, código de posturas. Tenho certeza que isso servirá também de base para esse levantamento todo. E finalizo dizendo que encontro toda a disposição de todo o IBGE para a divulgação dos trabalhos, informações, até mesmo como a vereadora Geni Gomes Aragão falou, essa inserção em determinados locais, em determinados bairros. Qualquer coisa, estou à disposição. E muito obrigado pela explanação. Com a palavra, o vice-presidente dessa casa, o vereador Mário Luiz Alves. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero fazer uma saudação especial à nossa amiga Isa, esposa do nosso querido ex-vereador Cilinho, recordista em mandatos legislativos. Leve meu abraço ao Cilinho. Através da saudação à Isa, eu saúdo todos os demais presentes, bem como todos que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação. Serei breve. Matheus, eu só anotei aqui, quero agradecer a sua presença, também me coloco à sua disposição para o que for preciso. Eu percebi aí na prancha que você apresentou que ali estava registrado que serão 7.100 e poucas residências visitadas. Não sei se eu estou enganado, mas parece que foi isso que eu vi ali. E segundo eu tenho anotações, parece que no município de Caxambu tem 11.000 edificações. Pelo menos foi essa a informação que eu obtive alguns dias atrás na prefeitura. Então seria bom ver essa discrepância aí de número de visitas que serão feitas. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar aqui a presença do nosso vice-prefeito, até para ajudar nesse trabalho do IBGE, nós temos alguns bairros em Caxambu que também precisam ser redivididos. Eu vou dar um exemplo. O bairro Santa Rita. O Jardim Alice ainda aparece como se fosse Santa Rita. Então, essa situação precisa ser resolvida. Eu estou apresentando isso, vice-prefeito, meu amigo Luiz Henrique, aproveito para saudá-lo também, porque eu já fui procurado por uma pessoa da prefeitura, um funcionário da prefeitura, que tem dificuldade em desenvolver um trabalho que realiza por conta dessa situação de alguns bairros que ainda não foram desmembrados.
Outro exemplo, Jardim Alvorada com Padeléu, consta como se fosse uma coisa só. Então, talvez isso interfira no trabalho do IBGE. Bom, primeiramente, em relação ao número estimado aí de domicílios, esses são os domicílios ocupados, o número estimado ali. A gente sabe que mesmo assim está defasado. Tem muito domicílio aqui em Caxambu que não é ocupado, que é de pessoal que mora fora e vem para cá em determinadas épocas. Mas mesmo assim a gente sabe que está um pouco defasado, mas é com base em relação ao último censo também, mas a gente vai atualizar agora durante esse censo. Em relação à questão do bairro aí, como eu falei, a divisão que a gente faz do município é por setor censitário. A gente não observa se está pegando um bairro, 2 bairros, ou 3 ou mais. A gente faz uma análise só ali por imagem de satélite mesmo e divide em vários setores censitários. A questão é que quando a gente vai fazer o cadastro dos endereços, e aí quando o recenseador chegar lá para fazer o cadastro do endereço com a pessoa naquele domicílio, vai perguntar qual que é o endereço. E aí ele vai falar o nome da rua, o número e o bairro. Se ele sabe ali que ali é Santa Rita, ele vai falar Santa Rita, vai ficar registrado como Santa Rita. Se ele sabe que é Jardim Alice, ele vai falar Jardim Alice, vai ficar registrado como Jardim Alice. Agora, se ele tiver essa confusão também, aí pode ficar... pode ter essa alteração aí. Então, assim, no momento a gente não tem a divulgação de resultado por bairro, mas se porventura mais para frente tiver, seria interessante de ter delimitado. Mas, a princípio, para a gente não faz tanta diferença. Faz mais pela questão... se o morador realmente sabe em qual bairro que ele está. Só para terminar, eu gostaria então de pedir ao nosso vice-prefeito se pudesse dar uma estudada nessa questão dos bairros, porque segundo a funcionária, isso aí prejudica até em algumas campanhas que são feitas e precisa dessa separação de bairros. Eu agradeço muito a sua presença e agradeço a presença de todos. Com a palavra, vice-prefeito de Caxambu, senhor Luiz Henrique Diori. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobre vereadora, demais vereadores, Matheus, público presente. A minha palavra hoje é de agradecimento, de colocar a Prefeitura Municipal de Caxambu à disposição do IBGE. A gente sabe da importância do censo demográfico. Essas questões que foram pontuadas, esse censo demográfico, a gente espera que ele abranja realmente 100% da comunidade caxambuense, que é através desses dados que a gente vai poder melhorar muita coisa na cidade, inclusive os questionamentos do nobre vereador Mário Alves, que a gente só consegue fazer esses acertos diante dessas informações que a gente vai coletar através desse censo demográfico 2020, não só em função, no caso da Prefeitura Municipal de Caxambu, da distribuição do FPM, que realmente é muito importante para o município, mas também para que a gente conheça e que a gente planeje o serviço público do município, em termos de educação, na área da saúde, como você mesmo disse, né? Então a gente precisa realmente que a comunidade se envolva nesse censo demográfico 2020, que a gente divulgue os processos seletivos, que a gente divulgue o próprio censo 2020, porque, como você mesmo nos falou, o último censo foi feito em 2010, nós estamos com uma defasagem de 10 anos, realmente, então, assim, a gente fica muito afoito por saber qual é a realidade da nossa cidade. A gente tem que preocupar muito com isso. Então, a gente espera que esse censo demográfico 2020 seja muito divulgado e que abranja realmente 100% da nossa comunidade e que traga para a gente subsídios para a gente planejar realmente a coisa pública e que isso reverta em benefício da nossa população. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos, senhor vice-prefeito, demais vereadores, público presente, quem nos acompanha pelas redes sociais.
Matheus, muito obrigado pela presença, por dar essa oportunidade de celebrarmos essa reunião aqui na Câmara Municipal, dar publicidade. Quem não pôde vir aqui hoje, está acompanhando pela rede social, acho que o alcance está sendo bem positivo. Eu tenho duas perguntinhas só, mas é de curiosidade. Eu acredito que essa curiosidade minha pode ser de mais alguém. Mas de antemão eu queria dizer que, com relação à divulgação, que o nobre colega Renato falou, que essa casa puder contribuir com relação ao nosso site, às redes sociais, a divulgar nas reuniões ordinárias aqui, daqui até começar o processo seletivo, propriamente dito o censo, nós podemos divulgar constantemente, pode contar conosco. A primeira curiosidade minha, Matheus, você mencionou aí que, eu não recordo agora qual função que vai ser remunerado por produtividade. Como que funciona isso? Vocês vão estipular assim, tantas casas, vai receber tanto, vai ter uma meta a ser cumprida por dia, por semana, como que funciona? Até mesmo para quem está interessado já poder já ir se preparando aí para o que vai enfrentar. No caso, a remuneração por produtividade é para o recenseador. A gente não tem o valor ainda, mas o valor é por questionário. Esse questionário ele varia de acordo com o número de moradores daquele domicílio. O domicílio que tem mais morador, o questionário paga um pouquinho mais, e vice-versa. E também pela questão se é o questionário da amostra, que é o questionário um pouquinho mais longo, que tem mais perguntas, ou se é o questionário básico. O questionário básico paga menos e o questionário da amostra paga um pouquinho mais. A questão do recenseador também, que for fazer os setores da zona rural, ele vai receber uma ajuda de custo também. Seria bacana, às vezes, apesar de que a zona rural daqui é bem pequena, mas se às vezes se tivesse alguma carona, alguma coisa com algum transporte, às vezes da prefeitura ou de outra coisa, seria bacana. Mas de qualquer forma ele já vai receber a ajuda de locomoção também. Com relação, por exemplo, uma casa vazia, ele passou lá, tocou o interfone, tocou a campainha, não tinha ninguém. Como que funciona? Ele segue o trajeto dele, volta um outro dia, ele fica ali, pode ser que o morador viajou uma semana, ele fica nesse compromisso de voltar ou tem alguma coisa que ele anota, se não encontrei ninguém, essa casa fica nula, como que funciona também? Então, isso vai tudo ser repassado durante o treinamento para o recenseador, mas assim, falando de forma resumida. Quando não existe morador naquela casa, aquele é um domicílio vago. Quando existe morador, mas o morador não está ali, aquele domicílio está fechado. Então, se o recenseador ele vai para naquela casa e não encontra ninguém, mas ele sabe, aí ele vai ter que perguntar para os vizinhos também e tudo mais, às vezes informa que a pessoa está viajando, que a pessoa trabalha o dia inteiro, ou está doente no hospital, alguma coisa assim, ele vai colocar aquele domicílio como fechado e ele vai ter a obrigação de voltar lá depois para recensear aquele domicílio. Ele já pode tirar coordenado, mas ele pode seguir em frente fazendo o resto, mas depois ele vai ter que voltar lá para concluir esse. Agora, no caso do domicílio, que ele tocou a campainha, não tem ninguém, você pergunta para o vizinho, informa com os outros e os vizinhos falam que realmente não mora ninguém ali, ele vai colocar como vago. Eu só não vou explicar aqui a questão do conceito de morador, porque é uma questão bem complexa que tem vários casos aí que vão ser passados no treinamento para o recenseador. Mas basicamente é isso. Tá ok, obrigado pela explicação, Matheus. Eu vou franquear agora. Alguém mais deseja fazer algum questionamento? Vou franquear a palavra agora ao público presente, se caso alguém queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para o Matheus. Ninguém mais? Matheus, como eu te disse, se você quiser fazer as suas considerações finais, se quiser explicar mais alguma coisa, mas eu agradeço a oportunidade, em nome da Câmara, de realizar essa reunião aqui e estamos à disposição. Precisou de uma segunda, de uma terceira,
e a casa está aberta aqui para a gente poder contribuir com o censo 2020. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. É muito bacana a gente poder fazer essa reunião hoje, conjunto com a audiência pública, e ser transmitido aí para toda a população. Queria agradecer pela disponibilização do espaço. Com certeza a gente ainda vai ter outras reuniões antes, durante e depois do censo também. Então, talvez se a gente puder fazer aqui de novo ou então em outro espaço seria muito bacana. A gente, através dos cadastros, a gente está com os contatos de todos os presentes aqui. Então, para uma próxima reunião, a gente vai fazer contato através do e-mail e por telefone também, convidando todo mundo. Queria que vocês também convidassem outras pessoas que podem ser importantes aí na divulgação e no acompanhamento do censo também. Quanto mais pessoas ajudando a divulgar os processos seletivos e o próprio censo, melhor. E em relação às questões que a gente vai precisar de apoio, depois a gente entra em contato mais para frente aí, principalmente aqui com a casa e com a prefeitura também, vendo a viabilidade aí da cessão do espaço, e a questão da divulgação a gente repassa para todos vocês também, e o que vocês puderem passar para frente para colaborar. Mas é isso. Muito obrigado e boa noite, até a próxima reunião. Muito obrigado, Matheus, pela presença, pela explicação. Está só o avisinho aqui da nossa próxima reunião. Nossa próxima reunião ordinária será realizada segunda-feira, dia 21, às 18 horas. Queria agradecer a presença do vice-prefeito Luiz Henrique, dos nobres colegas que estão aqui presentes, ao público que veio também prestigiar a nossa audiência pública e aos telespectadores. Uma boa noite a todos, uma boa semana e, em sinal de respeito, saudemos o Pavilhão Nacional.